Um garotinho andando por um local militar, onde corpos estão caindo para todos os lados, mas esse menino não tem problema com esse cenário porque ele é a verdadeira causa de tudo isso. Ele só está interessado em encontrar uma mulher chamada Osaka. De repente, ele a encontra sendo mantida sob a mira de uma arma por alguém sobre quem não sabemos muito. Osaka fica surpresa ao ver o garoto. De alguma forma, Yogiri conseguiu entrar na base onde ela estava presa. A pessoa que a mantém como refém ameaça machucá-la se Yogiri se aproximar, mas ele apenas a encara, e então ela cai morta. Osaka não sabe o que Yogiri... Mais tarde, Yogiri acorda com uma garota diferente que está mexendo no seu pepino. Desculpem, pessoal, quero dizer ao sacudi-lo. Ela se apresenta como Danira e Yogiri pergunta o que está errado. Mas ela está surpresa como diabos ele dormiu durante um grande incidente que aconteceu. Há corpos no chão do ônibus e Danira não sabe o que vão fazer. Do lado de fora, eles veem uma cauda se movendo. Então Yogiri joga um microfone em uma das coisas que perfurou seu... Dói um Wyvern lá fora, fazendo-o reagir de forma estranha. Ele investe contra eles e Danira acha que estão condenados porque não podem lutar contra uma fera tão poderosa. Em um movimento desesperado, ela pressiona os seios contra Yogiri, o que faz com que ele se importe o suficiente para agir. Ele diz algo e o dragão cai morto diante deles. Danira fica confusa e não entende o que acabou de acontecer. Então Yogiri puxa um videogame para acalmá-la, para que possam conversar. Mas ela fica chateada, pensando que não é mais hora de jogar. Ela pergunta se ele não quer sair do ônibus ainda, mas Yogiri não vê pressa, já que não tem certeza se está seguro lá fora. Danira entende, mas quer que ele leve a situação a sério. Yogiri concorda e pede para ser informado sobre o que aconteceu. Danira explica que eles estavam em uma excursão, viajando no ônibus como de costume, mas quando passaram por um túnel, acabaram em um prado ensolarado, onde estão agora. No início foi uma surpresa agradável, mas confusa, quando alguém subiu no ônibus e se apresentou como o sábio. Ela parecia bastante simpática à primeira vista, mas quando o professor fez a pergunta razoável de "o que está acontecendo?", ela explodiu a cabeça dele sem qualquer hesitação, decapitando-o. Ela diz a todos que não pretende machucar ninguém diretamente, mas que, se a irritarem, podem se arrepender. Ela tenta fazer uma piada, mas é tão sem graça que acaba matando o motorista de frustração por sua própria falta de humor. Ela explica para o resto dos alunos que os trouxe todos aqui para se tornarem sábios. Neste mundo, os sábios governam, mas às vezes precisam repor seus números, por isso foram convocados. Ela levanta as mãos e faz com que a maioria dos alunos comece a brilhar, enquanto instala um sistema em seus corpos chamado Batalha. No entanto, Danira não recebeu um, então ela não tem certeza de como é. Sion explica que eles receberam o que este mundo chama de presentes, e eles precisarão usá-los bem para se tornarem sábios em um futuro próximo. Eles têm apenas um mês para alcançar esse objetivo, caso contrário, eles morrerão. Danira levanta a mão e pergunta o que aconteceu porque ela não recebeu um desses presentes, mas Sion apenas diz que há momentos em que as pessoas não estão aptas a receber presentes mágicos. Ela está fadada a se tornar nada mais que gado nisso. Com isso resolvido, Sion lhes diz que a primeira missão começará em breve, onde um dragão os atacará. Então devem fazer o possível para não morrer. A amiga de Danira olha para a tela do menu e vê informações sobre o dragão que atacará em breve. Danira ainda não consegue acreditar que um dragão de verdade vai atacar. Um membro da turma chama a atenção de todos e sugere que eles trabalhem juntos para completar a missão. Para fazer isso, eles precisam saber quais habilidades possuem, então ele pede a todos que revelem seus dons. A turma concorda e anota suas habilidades para formular um plano. No entanto, Danira, que não tem uma habilidade, não pode participar. Ela não era a única sem uma habilidade. Havia mais 3, Oka, Shinzaki e Hirokuru. Além disso, a Yagui, que conseguiu dormir durante toda a confusão sem ser perturbado. Mas por outro lado, não é como se ele já tivesse feito algo além de dormir em primeiro lugar. Depois de um tempo, o restante dos colegas dotados que estavam compartilhando sua lista de habilidades começa a sair sem dizer uma palavra para aqueles no fundo que não receberam uma. Danira tenta acordar Yogiri, para que possam seguir o resto da turma enquanto eles saem do ônibus, mas quem liderava a classe dotada os impede. Ele explica que Yogiri não recebeu um presente, e enquanto aqueles que receberam ganharam habilidades especiais, o restante da turma são apenas pessoas comuns que ainda estão lutando. Shinzaki pede à turma dotada que proteja aqueles sem presentes, já que eles têm poder para isso. No entanto, o líder da turma dotada acha que seria um fardo para eles proteger pessoas que são fracas. Então eles bolaram um plano para se livrar deles e usá-los como isca. Todos na turma concordam com este plano. Uma colega de classe usa sua habilidade para lançar charme nos colegas sem habilidades, tornando-os todos mais atraentes. Infelizmente, eles vão enfrentar o dragão e não será uma experiência agradável para eles. O resto da turma os deixa à própria sorte e eles não sabem o que fazer a seguir. As coisas pioram à medida que o dragão chega e começa a atacar.
No entanto, um colega de classe continua dormindo pacificamente na parte de trás do ônibus, enquanto os outros enfrentam perigo. Yogiri agora percebe a gravidade de sua situação nesse mundo desconhecido. Ele se pergunta como vai carregar seu videogame sem nenhuma tomada disponível. Além disso, de acordo com o que aprenderam na turma especial, provavelmente há apenas um dragão na área, então deve ser seguro sair agora que ele está morto. Antes de saírem, Danira pergunta a Yogiri se ele fez algo com o dragão antes, mas ele simplesmente diz que mandou o dragão morrer. Apesar das dúvidas dela, ele desce do ônibus. Existem 3 opções de lugares para onde eles podem ir: uma colina, a cidade ou a floresta. No entanto, provavelmente não é uma boa ideia entrar em uma floresta desconhecida sem estar preparado. Antes que uma decisão possa ser tomada, Danira nota algo voando em direção a eles. Yogiri pergunta se é outro dragão, mas desta vez são 3 dos colegas de classe deles: Higashida, Fukuhara e Hanekawa. Ela fica surpresa ao vê-los voando, então Yogiri pergunta se deve matá-los apenas por precaução. Danira o impede, insistindo que eles deveriam pelo menos ouvi-los antes de recorrer à violência. Mas Yogiri aponta que deixar os desprovidos de presentes para serem mortos não é algo que uma boa pessoa faria. Danira ainda não quer ter que matar ninguém. Mas ela reconhece que eles ainda podem ser hostis com eles sem motivo. Os 3 estudantes talentosos ficam chocados ao ver que o dragão está morto e Danara ainda está viva. O plano deles era usar seus poderes para transformá-la em um zumbi e fazer coisas terríveis com ela, e eles dizem tudo isso bem na frente da própria Danara. Ela percebe que Yogiri pode ter estado certo sobre eles não serem boas pessoas e de repente está muito menos oposta a matá-los. Rikida lança uma bola de fogo poderosa o suficiente para derreter diretamente através do ônibus e esculpir uma montanha atrás deles, mostrando a diferença de poder entre eles e tentando forçar Danira a se submeter. Higashida diz que, neste mundo, ele pode fazer o que quiser, e a primeira coisa em sua lista é machucar Danira junto com os outros 2 caras que estão sonhando com isso há muito tempo. Danira fica apavorada com a ideia do que fariam com ela, mas Yogiri diz para ela se acalmar enquanto ele os coloca em uma situação para um... Ele então aponta para Higashida e diz para ele morrer. Os outros riem, pensando que Yogiri está apenas sendo estranho, mas para seu total choque, Higashida realmente cai no chão e morre. Eles não entendem o que aconteceu, mas Yogiri explica que ele mandou ele morrer e ele então lhes diz para não se moverem, mas o outro se ajoelha para ajudar seu amigo, e como resultado Yogiri diz para ele morrer também. Hanekawa agora é a única restante, e Yogiri reitera que se ele se mover, ele será morto. Yogiri começa a explicar sua habilidade, mas primeiro instrui Hanekawa a verificar para ter certeza de que os outros estão realmente mortos. Hanekawa vai até eles e começa a tentar curá-los com sua habilidade, que permite ajudar qualquer pessoa a se recuperar de ferimentos, não importa quão graves. No entanto, seus poderes não funcionam aqui porque as pessoas que ele está tentando curar já estão mortas. Hanekawa começa a dizer que Yogiri foi longe demais, mas Yogiri aponta que foram eles que entraram aqui tentando prejudicar Danira com propósitos nefastos. A habilidade de Yogiri é morte instantânea para qualquer alvo. Se ele simplesmente pensa em querer matar alguém, eles morrerão imediatamente sem exceção. Hanekawa não consegue acreditar no que está ouvindo, já que esse poder é realmente muito fora do comum. No entanto, ele tenta disfarçar e se aproximar para um ataque surpresa. Contudo, Yogiri o impede antes que ele possa fazer algo estúpido, e o informa que ele também tem a habilidade de determinar se há alguma intenção de matar direcionada a... Então, quando você combina as 2 habilidades, literalmente qualquer um que tenha a intenção de matar Yogiri pode morrer só porque pensou em feri-lo. Hanekawa desmorona, percebendo que não há como vencer Yogiri, mas Yogiri pergunta por que ele ficou tão convencido depois de apenas receber seu presente. Hanekawa explica que esta não é a primeira vez que eles vêm a este mundo. Há um tempo, os mágicos do reino de Eman os convocaram para derrotar o Senhor Demônio. Eles foram em aventuras neste mundo por cerca de 1 ano, e quando finalmente derrotaram o Senhor Demônio, eles retornaram à Terra. No entanto, parecia que ninguém na Terra se lembrava deles desaparecendo por 1 ano inteiro. De acordo com Hanekawa, depois que foram devolvidos à Terra, descobriram que apenas algumas horas haviam passado desde que foram inicialmente convocados. Yogiri entende que isso significa que há uma maneira de eles retornarem à Terra. Ele levanta a mão para acabar com Hanekawa para evitar quaisquer problemas futuros com ela. Hanekawa implora para ser poupada por Yogiri. Ele tenta convencer Danira a ajudá-lo, mas depois do que ele disse quando chegou aqui, ela é a última pessoa que gostaria de fazer-lhe um favor. Como último recurso, Hanekawa tira um raro colar de escravo, que fará com que quem o use fique incapaz de desobedecer às ordens da primeira pessoa que... Ele coloca o colar e agora está sujeito à vontade de Danira. No entanto, ela não quer lidar com ele, então delega a tarefa de ser seu mestre para Yogiri. Como Hanekawa não pode desobedecer ordens agora, Yogiri decide mantê-lo vivo por um tempo. No entanto, ele diz para ele ir ficar na floresta cheia de bestas mágicas. Yogiri também instrui-o a deixar para trás quaisquer itens valiosos que ele tenha. Hanekawa é forçado a largar todo o seu inventário cheio de espólios de sua última convocação.
Danira questiona se Yogiri não está sendo um pouco rigoroso demais ao tirar todas as coisas dele e deixá-lo esperando em uma situação mortal. No entanto, eles não são exatamente amigos, e não há como saber quando ele pode traí-los no final. Danira então pergunta por que Yogiri está com ela, já que ela também poderia traí-lo em algum momento. Mas Yogiri responde que se acontecer, então acontece. Ele está bem com isso, já que foi ele quem escolheu confiar nela. Danira fica um pouco corada e pergunta por que ele está se esforçando tanto para protegê-la, mesmo que eles praticamente nunca tenham falado um com o outro antes. Mas Yogiri realmente não sabe. Se tivesse que pensar em uma razão, provavelmente seria por causa dos melões dela. Danira fica vermelha de vergonha e o acusa de só querer o corpo dela também. Em outro lugar, Xion está na cama e muito satisfeita consigo mesma quando alguém chamado Yuchi entra para lhe dar um relatório sobre os alunos que Eles completaram a primeira missão, mas houve 4 fatalidades no processo. Xion assume que as fatalidades foram dos estudantes que não conseguiram receber presentes, mas enquanto 2 deles realmente morreram, também houve 2 portadores de presentes de classificação S que morreram no processo. Isso é uma grande surpresa, especialmente porque eles morreram sem nenhum... Mas Xion não acha que é algo com o qual eles realmente precisem se preocupar, então ela diz a Yuchi que ele pode lidar com isso da maneira que achar melhor. Yogiri e Danira finalmente chegam aos portões da cidade após várias horas de caminhada. Mas eles veem os guardas fechando os portões enquanto se aproximam. Yogiri já esperava isso, pois está ficando tarde. Então eles correm para chamar a atenção antes de serem trancados do lado de fora durante a noite. Danira vai até um dos guardas, mas eles não conseguem entender uma única palavra que ela está dizendo. Os 2 são levados para dentro e esperam sob uma tenda, enquanto os guardas vão buscar o chefe deles para lidar com a situação. Após alguns momentos, Masahiko chega, irritado por ainda ter que trabalhar tão tarde da noite. Ele entende japonês para alívio de Danira, e já parece ter uma ideia do que está acontecendo ali. O resto de seus colegas de classe passou pela cidade mais cedo naquele dia, então ele já lidou com eles. Normalmente ele cobraria um pedágio para entrar na cidade, mas recebe instruções claras de Xion para não atrapalhar os candidatos a sábio, então ele não vai cobrar deles hoje. Yogiri pergunta sobre os outros candidatos a sábio que Masahiko mencionou que passaram por aqui, e se lembra que eles mencionaram algo sobre ir para a capital. Então ele pergunta em que direção seria isso, mas enquanto Masahiko não tem permissão para atrapalhá-los, não há incentivo para ele ajudá-los. Então Yogiri se levanta para sair. Enquanto passam, Masahiko observa bem os planos de Danira e diz que não se importaria se Danira ficasse na mansão dele. E ele também oferece muita diversão à noite. Ela não parece interessada, e agarra a mão de Yogiri para fugir com um olhar de medo no rosto. Ela pode não ter gostado do cara, mas a razão pela qual ela arrastou Yogiri tão rapidamente foi porque tinha medo que ele matasse o cara pelo que ele disse. Yogiri não sabe porque ela pensaria que ele é o tipo de pessoa que faria algo assim. Mas então, novamente, ele matou seus colegas de classe ali por apenas se moverem, então não parece fora do personagem pra ele. Ela muda de assunto e fala sobre como essa cidade é incrível. Ela até tem pessoas que parecem meio humanos. E falando em meio humanos, ela é abordada por uma garota gata chamada Miril. Miril percebe que é a primeira vez deles na cidade e pergunta se eles estão com problemas ou precisam de algum tipo de ajuda dela, porque se precisarem, ela está lá para ajudar com qualquer coisa. Ela parece um pouco amigável demais para alguém que eles acabaram de conhecer, então Yogiri pergunta o que ela ganha ajudando eles aqui. Ela nem tenta esconder e diz que só quer se dar bem com todos os meninos candidatos a sábio porque estão todos desesperados e morrendo de sede. E como uma garota gato, se os meninos sábios tiverem sucesso no futuro, ela pode usar todo o seu charme e viver a vida fácil a partir de então. Danira não concorda com a linha de pensamento, mas pelo menos respeita a honestidade de Miril sobre o assunto. Miril continua dizendo que Danira não precisa se preocupar porque ela não tentará seduzir ninguém que já tenha namorada. Ela está bem ciente do que garotas yanderes são capazes de fazer para manter seu homem, então não vai arriscar. Deixando de lado suas intenções sedutoras, eles não veem mais nada suspeito sobre Miril, e Danira queria dar uma volta pela cidade antes que escurecesse, então decidiram aceitar a oferta da garota gato. Qual é o pior que poderia acontecer? Não é como se isso fosse uma armadilha ou algo assim, mas era uma armadilha. Os 2 homens acabam cercados por um bando de ladrões depois de passarem a noite inteira fazendo compras na cidade. Assim, Yogiri tenta desescalar a situação, perguntando se eles aceitariam dinheiro para os deixar. Os ladrões concordam que dinheiro seria bom, mas o que eles realmente querem são candidatos a sábios sem talento como Yogiri e Danira. Sempre que Xion vai e convoca um monte de candidatos a sábios, aqueles com bons talentos muitas vezes acabam enlouquecendo com seu poder e os ladrões estão cansados de todas as lutas estilo Dragon Ball acontecendo em seus quintais e derrubando o valor da propriedade. No entanto, eles são fracos em comparação com os portadores de dons, por isso não podem reclamar disso também. Então, eles vão atrás dos candidatos a sábios fracos para se sentirem melhor. Eles planejam matar Yogiri e depois usar Danira como ativos irresistíveis. Agora que ele tem uma compreensão clara das intenções deles e falhou em si, parece que Yogiri vai ter que ligar para o agente funerário local.
Danira tenta convencer Miril a cancelar porque alguém definitivamente vai morrer aqui. E não vai ser a Yogiri, mas ela acha que eles estão apenas blefando, porque não há como alguém sem um talento ser tão poderoso neste mundo. Danira fez o melhor para salvá-los, mas é hora de tomar essa decisão. Primeiro, eles vão precisar de 5 caixões para as pessoas atrás de Yogiri, mas ele tenta pegar leve com o resto das pessoas lá. Então ele diz a esse cara para apenas meio morrer, essencialmente transformando-o em um vegetal. Isso ainda foi um pouco extremo. Ele tenta ir para as partes individuais do corpo em vez disso, mas isso ainda é bem ruim de qualquer forma. Acho que ele está apenas brincando com eles e se divertindo. Ele decide acabar com isso. Miril percebe que cometeu um grande erro e tenta implorar por sua vida com sua história triste de precisar ganhar dinheiro para ajudar seu irmão doente. Mas Yogiri aponta que ela tentou sequestrá-los e vendê-los como escravos, então ela também não vai ter uma chance de redenção. Enquanto Yogiri está pronto para acabar com isso, ele manda tanto ela quanto o último cara morrerem. No entanto, desta vez nada acontece e eles agradecem aos céus por ainda estarem vivos. Mas eles não vão ficar por perto para o Yogiri tentar de novo, então ambos saem correndo. Danira pergunta a ele por que ele escolheu deixá-los ir, mas ele não escolheu. A taxa de sucesso de suas mortes é sempre de 100%. Então, quando Miril pensou que estava a uma distância segura, a morte aconteceu e, acredite ou não, ela morre. Assim, o último cara também acaba morrendo. Sem ofensa, pessoal, mas digam o quanto vocês se importam com o último cara. Ele é apenas um NPC irritante. Com todos os atacantes mortos, Yogiri e Danira começam a se afastar. No entanto, são chamados de volta pelos guardas da cidade, que receberam a notícia do número anormalmente alto de caixões solicitados ao agente funerário, então querem ter uma conversa com ele sobre o que acabou de acontecer. Yogiri tenta se safar mentindo e apenas diz que encontrou esses caras na floresta bem, mas a guarda não cai em suas excelentes táticas de engano, porque ela viu tudo a partir do... Aqueles caras caíram mortos de repente, pouco antes de atacar. Danira não consegue acreditar que Edelgard está fazendo deles os suspeitos depois que foram eles que foram atacados primeiro. E se ela estivesse assistindo o tempo todo, por que ela não fez algo para ajudar quando eles estavam claramente com problemas? Edelgard afirma que estava apenas tentando descobrir para quem aqueles caras estavam vendendo todas as suas vítimas, então iam deixar eles sequestrarem Yogiri e Danira, e apenas segui-los até encontrarem o cara que estavam procurando. Ela também lhes diz que os guardas receberam a proteção sábia, então os dons que possuem como candidatos a sábios não funcionarão neles. E eles deveriam simplesmente vir quietos se não quiserem nenhum problema. No entanto, um dos homens de Edelgard usa sua habilidade de avaliação em ambos e descobre que nenhum deles realmente possui habilidades de sábio, então eles não podem explicar como Yogiri poderia ter conseguido fazer isso, e assim eles não têm fundamentos para fazer uma prisão. Edelgard admite a derrota e diz a eles que estão livres para ir, e seu subordinado pede desculpas pela grosseria de sua comandante. Yogiri diz que tudo bem, mas como um pedido de desculpas, seria bom se ele pudesse arranjar um lugar para eles ficarem à noite. O homem não decepciona, e agora Yogiri e Danira têm uma pousada muito chique para ficar. Enquanto Danara ainda está absorvendo a beleza do lugar, Yogiri pergunta se ela gostaria de dividir o mesmo quarto com ele enquanto estiverem aqui. Ela acha isso um pouco constrangedor, então Yogiri oferece apenas ter seus quartos próximos um do outro. O que vocês acham? Quão esperto é o Arik? Danira chega ao seu quarto e maravilha-se com o luxo que ele oferece. Ao pular na enorme cama, ela começa a pensar em Yogiri e a se maravilhar com o pedido de dividir o quarto com ela. Ela se pergunta que tipo de coisas pervertidas ele deve ter pensado para pedir algo assim. Então, novamente, essa é literalmente a primeira vez que ela está longe de Yogiri desde que chegaram a este mundo. E sem ele lá para protegê-la, ela estaria morta ou escravizada 3 vezes. Ela se pergunta se Yogiri realmente gosta dela afinal, mas acha que ele já deixou claro que estava especificamente atrás daquelas almofadas macias de veludo dela, enquanto ela afunda o rosto em um travesseiro de... Ela ouve um som vindo do quarto e olha para cima, encontrando um fantasma flutuando sobre sua cama. Ela fica assustada e grita, "Droga!", mas depois percebe que o fantasma se parece muito com sua irmã. No entanto, sua irmã ainda está viva, e isso deve ser o espírito guardião da família. O espírito guardião deixa claro que não quer ter mais nada a ver com a irmã de Danira. Ela está aqui para ajudar Danira em um momento de necessidade, já que ela está enfrentando uma série de eventos muito problemáticos. Danira se pergunta por que o espírito não a ajudou quando o dragão atacou ou quando ela quase foi vendida como escrava 2 vezes no mesmo dia. O espírito guardião, Moko, é honesto e diz a ela que está morrendo de medo de Yogiri. Isso realmente mostra que é ruim porque ela já está morta. Com o tipo de poder que Yogiri tem, se ela aparecesse imprudentemente na frente dele e causasse uma má impressão, ela poderia ser apagada da existência num instante. Então ela quer que Danira conte a Yogiri sobre ela antes que ela se apresente a ele, assim ele não a verá como uma ameaça. Danira diz que contará a ele amanhã, mas depois pergunta que tipo de ajuda Moko iria oferecer. Moko explica que por ser um espírito, ela pode proteger Danira de quase tudo, exceto ataques físicos.
Na verdade, ela foi a única que impediu que o presente do sábio da canção de batalha fosse instalado em seu corpo lá no ônibus. Danira fica irritada porque Moko basicamente a colocou em uma desvantagem permanente neste mundo. Mas Moko não vê o problema, já que ela pensou que Danira teria sido contra uma pessoa aleatória colocar algo suspeito dentro do corpo dela. O presente do sábio certamente tem suas vantagens, mas uma vez que você permite que ele seja instalado, Sion basicamente tem controle sobre você pelo resto da sua vida, então não é a melhor troca. Além disso, o objetivo de Moko é garantir que Danira volte à Terra para se tornar a sucessora da técnica de artes marciais da família. Embora Danira certamente gostaria de ir para casa, ela está praticamente presa a depender de Yogiri porque é muito fraca. Mas é aí que Moko vai trabalhar sua mágica, pois ela ensinará a Danira todos os séculos de técnicas de luta que conhece. Na manhã seguinte, Danira encontra Yogiri no andar de baixo após não conseguir dormir a noite toda porque ficou pulando a noite inteira. O arco de treinamento à meia-noite da Moko. Ela pergunta a Yogiri se eles vão se encontrar com o resto de seus colegas de classe depois disso, e é algo sobre o qual ele queria falar com ela. Ambos se encontram com uma mulher chamada Celestina, quem tem ajudado Yogiri a localizar todos os seus colegas e a saber como chegar até eles daqui, além de conseguir itens de tradução de idiomas e de ocultação de status para eles. Ela fez para ele um carregador para o console de jogos. Tenho que dizer que a Celestina está realmente merecendo aquele salário. Ela também preparou 2 bilhetes para que ambos possam chegar à capital de trem com partida ao meio-dia. Yogiri agradece a ela por todo o seu trabalho duro, e se você estava se perguntando como eles têm pago por todas as coisas que eles têm, eles ainda têm muitas barras de ouro que roubaram dos 3 estudantes que retornaram. Yogiri perguntou a Celestina se ela pode pegar o ouro restante deles e investir para eles, e ela faz isso sem problemas. Os dois continuam sua jornada para se juntar ao resto de seus colegas de classe e estão indo em direção à Floresta Primal porque Celestina acha que eles vão para lá. Mas no meio do caminho, Yogiri percebe algo e empurra Danira para evitar um golpe que destrói todo o vagão do trem. Uma daquelas lutas de sábios de Dragon Ball está acontecendo por perto e o dano colateral é realmente alto. Em outro lugar, um dos sábios deste mundo recebe um relatório de Edelgard sobre a situação que ocorreu antes, mas eles ainda não sabem o que aconteceu, já que o cara que ainda estava vivo não conseguiu lhes dar uma resposta. Esse era o cara cujos olhos Yogiri mandou morrer, mas eles não sabem sobre sua habilidade, então estão confusos tentando descobrir a causa. Mesmo depois de arrancar um dos olhos do cara e usar magia de cura para fazer crescer um novo no lugar, ele ainda não consegue ver. A sábia então tenta usar sua natureza de vampira para transformá-lo em um e dar-lhe poderes regenerativos, mas isso também não funciona. Seus experimentos são interrompidos logo depois, quando alguém irrompe pela parede com uma espada na mão. Voltando a Yogiri e Danira, que ainda estão no trem destruído, Yogiri pode dizer que eles não eram os alvos pretendidos daquele ataque, mas ainda é bastante perigoso para eles estarem aqui. Parece que um sábio está atacando um robô que as pessoas deste mundo chamam de agressores, e a batalha está remodelando a paisagem. Danira pergunta a Yogiri se ele pode simplesmente matá-los porque eles estão no caminho, mas embora Yogiri possa ser uma máquina de matar, ele ainda tem regras que até ele precisa seguir. Ele não pode simplesmente sair matando pessoas porque elas o incomodam e aqueles caras não enviaram a explosão para o lado dele intencionalmente, então não haveria razão para matá-los. O sábio parece ser um caso difícil, então Yogiri decide matá-lo afinal. De volta ao sábio vampiro, a pessoa que atacou acabou de destruir todo o castelo, mas com sua habilidade de cura inata, ela conseguiu aguentar. Ela fez algo terrível com o amante desse cara, mas novamente ninguém se importa com ele. Além disso, ela é imortal, então ela nem se preocupa em matá-lo e apenas o joga do telhado. Ela então instrui Edelgard a encontrar Yogiri, já que quer descobrir como ele conseguiu matar todos aqueles ladrões. Enquanto isso, depois que Yogiri matou o sábio, o robô faz a coisa certa e tenta negociar as coisas de forma pacífica em vez de lutar, mas não tem nada que Yogiri queira. Em vez disso, Danira recebe algo mais tarde naquele dia. A sábia vampira realiza uma reunião com Sion sobre o sábio morto que eles acabaram de encontrar perto dos trilhos do trem, e ela suspeita que Yogiri possa estar por trás disso. Sion não se importa muito, mas a deixa seguir como achar melhor. Então, a sábia vampira chama um dos seus subordinados e diz para ele preparar o exército zumbi. De volta a Yogiri e Danira, depois de uma grande caminhada, finalmente podem ver a cidade de Hanabusa, que se parece muito com uma cidade japonesa. Enquanto Dominar ainda está todo animado e cheio de energia, Yogiri está completamente exausto após a longa caminhada. Ele tem uma relação de mortes para mortes que basicamente causou a extinção dos monstros da floresta e alguns bandidos para completar. Depois de perceber que não ajudou em nada durante toda a viagem, Danira pede desculpas, mas pede que ele avise quando estiverem em perigo para que ela não haja de forma tão despreocupada e ingênua. Antes de irem, Danira pergunta se o fato de ele ficar cansado após usar sua habilidade significa que há um limite para quantas vezes ela pode ser usada,
mas Yogiri a tranquiliza dizendo que não há tempo de espera e os desenvolvedores nunca corrigiram isso, então ele está livre para usar morte instantânea quantas vezes quiser. Eles entram na cidade e ficam maravilhados com sua aparência futurista. Enquanto caminham por suas ruas, eles encontram um hotel que Celestina sugeriu que usassem, então decidem entrar e ficar por um tempo antes de fazerem qualquer outra coisa. Dentro do hotel, encontram um dos seus colegas de turma, Tachibana, que os cumprimenta normalmente como se não os tivesse abandonado. Danira pergunta por que ele está aqui, já que, pelo que eles sabem, ele ainda deveria estar com o resto da turma na floresta. Ele responde dizendo que se separou do resto do grupo porque não concordava com os métodos ineficientes deles para ganhar níveis. Ele tinha algo muito mais benéfico em mente para si mesmo: escravidão. Assim que chegou aqui, ele soube que escravos ainda existiam. Então, quando perguntado quantos ele queria, ele disse sim. Estes são os principais membros do seu harém: Erika, Stephanie, Chelsea, Eufêmia e Risa. São uma variedade de garotas diferentes, mas todas têm uma coisa em comum. A partir de agora, eles odeiam Danira. Tachibana diz para eles calarem a boca por um momento, enquanto ele fala com seus colegas de classe. E enquanto ele faz isso, Yogiri diz a Danira que ele parece muito confiante. Então ele deve ter algum tipo de habilidade forte. Eles ainda não sabem qual é a habilidade dele, mas ele é assim desde o ensino médio. As mulheres sempre se aproximaram dele, então ele sempre foi um pouco narcisista e trocava de namorada mais como Dan Bilzerian. Tachibana intervém e pergunta se, já que se encontraram aqui por acaso, Danira gostaria de se tornar sua escrava. Ela está petrificada com a absurdidade da declaração dele, mas ele a assegura de que está tudo bem, já que se ela está preocupada com o que acontecerá com Yogiri, embora ele geralmente não haja dessa forma, ele fará uma exceção para Yogiri também. Nenhum deles pode acreditar no que estão ouvindo, então perguntam o que o faz ter tanta confiança para fazer um pedido assim. Tachibana revela que ele tem a classe Dominador, o que significa que ele é capaz de dominar absolutamente qualquer ser mais fraco. Isso é uma habilidade bastante poderosa. Mas se Tachibana está aqui, como ele pretende ficar mais forte se todos os outros estão ocupados treinando enquanto ele está relaxando aqui? Mas isso não é um grande problema para ele, já que sua habilidade também é. Ele explica que depois que a turma chegou em segurança à cidade e estava comemorando, ele foi abordado por um de seus colegas, Haruto. Haruto tem a classe de consultor, então ele veio dar a Tachibana algumas dicas sobre o que ele deve fazer daqui pra frente. Agora na sala, todos estão evitando ele por causa de sua classe de dominador, e Haruto não quer que uma briga comece entre eles. Então ele informa a Tachibana que o verdadeiro poder por trás da sua habilidade é um esquema de pirâmide. Ele pode ir comprar um monte de escravos baratos e fazê-los sair para lutar por ele. Então, se os escravos vencerem, ele ganha experiência e pode fazer as pessoas derrotadas se tornarem seus escravos também. Assim, sua rede de escravidão só vai continuar crescendo com o passar do tempo, e seu ganho de experiência será exponencial. Isso é certamente uma informação útil, mas a tela do menu não tinha nenhuma informação assim, então ele questiona como Haruto foi capaz de descobrir isso. Haruto revelou que sua habilidade permite ver os detalhes ocultos da habilidade de qualquer um, mas isso ainda não responde à pergunta de por que ele está dando uma consulta gratuita assim. Como consultor, suas chances de se tornar um sábio com sucesso estão ligadas ao sucesso de seus colegas de classe. Então ele quer que todos façam o melhor que puderem para evitar acabar como gado no cortejo. Isso basicamente significa que neste exato momento o número de escravos da Tachibana está aumentando e ele está ganhando níveis sem precisar fazer nada. Então ele faz a oferta novamente e pede a Danira para se tornar sua escrava. Mas ela ainda valoriza sua liberdade. Tachibana concorda em partir e diz que dará a ela tempo para pensar sobre a proposta. Pelo menos ele não está sendo insistente, então não é uma grande ameaça para eles por enquanto. Mas Yogiri aponta que talvez seja mais seguro para Danira se ela fosse com ele, já que estaria próxima do topo no esquema de pirâmide. No entanto, isso ainda não é uma opção. Parece haver muito acontecendo com a situação de Yogiri e Danira. Yogiri está dormindo há 3 dias, deixando Danira para lidar com as coisas sozinha. No entanto, problemas surgem quando um exército de zumbis invade a cidade e Danira se vê sendo alvo de alguém que não pode ver. Com o aviso de Moeko, Danira chama Yogiri para ajudar e ele rapidamente toma ação, percebendo a ameaça e eliminando-a. Enquanto isso, Tachibana, ao perceber a morte súbita de Erika, suspeita de jogo sujo e investiga. Eufêmia sugere que Erika pode ter tido ciúmes de Danira e tentou eliminá-la. Enquanto tentam sair, Risa tenta impedi-los usando um feitiço de gelo para bloquear o caminho, mas Yogiri quebra facilmente o gelo ao ordenar que ele derreta. Ele mostra que é mais forte destruindo a varinha de Risa e avisa que pode matar qualquer coisa apenas com seus pensamentos. Risa, assustada, admite que é uma mestra habilidosa com varinhas e lhe dá outra que tinha escondido. Ela foi ordenada a capturar Danira, mas outros servos receberam a mesma ordem. Danira quase é atacada, mas ela revida e consegue pegá-la. Risa tenta usar essa distração para atacar, mas Yogiri a avisou para não tentar nada sorrateiro, então ele a deteve. Só uma menina e suas bonecas restam para lutar.
mas Yogiri facilmente destrói as bonecas e vai terminar com a... Percebendo a futilidade da resistência, Chelsea se rende e fornece a Yogiri informações valiosas. Em uma manobra desesperada, Tachibana decide liberar sua última cartada, um enxame de baratas. Apesar de sua natureza aparentemente insignificante, esse grande número de baratas representa uma ameaça séria, capazes de causar sufocamento ou outros resultados mortais. No entanto, antes que o ataque possa começar, Eufêmia expressa preocupação em antagonizar alguém com as habilidades supostas de Yogiri. Indiferente, Tachibana insiste em prosseguir, movido pelo seu desejo de afirmar dominância como dominador. Enquanto as baratas se preparam para atacar, Yogiri rapidamente identifica Tachibana como a fonte da intenção assassina e o elimina instantaneamente, frustrando a ameaça representada pelas baratas. Com Tachibana eliminada, a ameaça do exército de baratas se dissipa, mas a presença dos insetos faz com que Yogiri e Danira saiam rapidamente da sala. Enquanto isso, Stephanie e Eufêmia permanecem com o corpo sem vida de Tachibana. Eufêmia, agora livre da influência de Tachibana, decide partir. No entanto, ao chegar à superfície, ela se depara com um deserto desolado onde antes havia uma floresta exuberante, agora consumida por uma escuridão massiva. Neste cenário desolado, a sábia vampira intercepta Eufêmia, cravando seus dentes nela e transformando-a em uma vampira. A sábia tenta extrair informações de Eufêmia sobre os eventos recentes, usando suas novas habilidades vampíricas para compelir a revelar tudo o que sabe. Quando Yogiri e Danira emergem nas ruas, eles se deparam com a dura realidade do exército zumbi que anteriormente haviam ignorado. Enquanto isso, a sábia vampira, tendo transformado Eufêmia em um membro de sua linhagem sanguínea, pergunta sobre a habilidade de Yogiri, intrigada por seu poder rumoroso de trazer a morte a qualquer alvo. Ela se pergunta se isso poderia potencialmente acabar com sua própria vida imortal. Na cidade sitiada, o caos reina enquanto os civis em pânico vivenciam os horrores de um apocalipse zumbi em primeira mão. Enquanto isso, Yogiri e Danira encontram refúgio em um beco, planejando seus próximos passos em meio ao caos e incerteza que os cercam. Yogiri avalia a situação, observando que os zumbis se movem lentamente, o que lhes dá uma chance de escapar da cidade se forem cautelosos. Danira questiona as intenções de Yogiri, expressando preocupação com a segurança dos habitantes da cidade. No entanto, Yogiri reafirma sua posição, enfatizando que nunca teve a intenção de ser um herói neste mundo. Ele admite que sua prioridade principal é proteger Danira, mostrando pouca preocupação pelos outros. O prefeito da cidade está realmente bravo porque o líder do exército dos mortos-vivos, Masayuki, veio à cidade sem aviso e está machucando as pessoas sem motivo. Uma vampira chamada Lady Lane deu permissão a Masayuki para controlar a área, então ele acha que pode fazer o que quiser. Masayuki diz a Ryota, que já foi seu amigo e companheiro de batalha, para se acalmar porque lutaram juntos em uma batalha. Mas Ryota insiste que Masayuki e seu exército de mortos-vivos deixem a cidade imediatamente. No entanto, Masayuki diz que tem permissão de Lady Lane para fazer o que quiser, incluindo machucar pessoas para encontrar alguém chamado Yogiri. Ryota tem que ceder porque Lady Lane ordenou. Então ele dá a Masayuki a chave da cidade. Masayuki então diz aos zumbis para pararem de atacar e dá ao povo da cidade uma hora para trazer Yogiri e outra pessoa chamada... Se eles não tiverem sucesso, Masayuki ameaça matá-los. Ele se certificou de que ninguém pode escapar trancando os portões da cidade. Se as pessoas quiserem sobreviver, precisam se apressar e começar a procurar os adolescentes. Ryota não está feliz que os cidadãos estejam sendo usados como peões por Masayuki. Mas ele não pode fazer nada porque a chefe disse isso. Agora, as pessoas nas ruas estão correndo como loucas, tentando encontrar Yogiri e Danira. Eles são até mais assustadores que os zumbis. Danira não entende por que eles estão sendo tão perseguidos. Talvez seja porque Yogiri matou um dos sábios, o que foi um grande problema. Matar pessoas imprudentemente pode causar mais problemas no futuro. Assim como Yogiri pensa nisso, 3 pessoas aparecem atrás dele, prontas para matá-lo e capturá-lo. Yogiri avisa que não hesitará em matar quem o atacar, mas eles o ignoram e atacam mesmo assim. Como esperado, Yogiri acaba matando um deles. Os outros 2 fogem após verem um amigo morto tão facilmente. Yogiri se pergunta por que Masayuki achou que os bandidos seriam úteis para capturá-lo quando ele pode matar qualquer um facilmente. Talvez Masayuki esperasse que Yogiri tivesse um código moral contra matar civis, mas Yogiri não tem essas fraquezas. Ele ainda não gosta da ideia de pessoas inocentes sendo usadas contra ele, então decide que pode ser uma boa ideia negociar com Masayuki pessoalmente. Ambos vão para a praça da cidade para se encontrar com Masayuki, e o lugar cheira muito mal, como morte e decomposição. Quando eles alcançam Masayuki, ele fica bastante chateado por não ter conseguido matar mais pessoas antes de Yogiri se entregar. Masayuki pergunta se Yogiri planeja se sacrificar pelos cidadãos da cidade, mas Yogiri tem um plano diferente. Masayuki não acha que Yogiri tenha muita escolha já que ele está no poder, mas Yogiri quer fazer um acordo. Ele pede a Masayuki para remover a barreira ao redor da cidade em troca de usar o trem para ir embora.
Masayuki fica muito bravo e recusa, dizendo que Yogiri não tem o direito de pedir favores. Yogiri concorda em melhorar o acordo poupando a vida de Masayuki, mesmo que ele não seja uma pessoa boa. Masayuki não aprecia a oferta e ordena que seu exército de mortos-vivos mate Yogiri. Ele pensa que seu exército é imune à magia de Yogiri, mas Yogiri manda todos morrerem, e de alguma forma eles morrem de verdade. Masayuki estava sorrindo, mas seu rosto ficou sério quando ele começou a desejar ter aceitado a oferta inicial de Yogiri. Seu exército imortal foi derrotado instantaneamente, e sem querer ser o próximo, Ryuta levanta as mãos e entrega Masayuki. Masayuki nem está bravo que Ryuta está o abandonando. Mas o que ele quer saber é como algo que já está morto pode ser morto. É tudo bastante simples, na verdade. Você diz que estão mortos, mas eles ainda estavam se movendo, então Yogiri os considera ainda vivos. E se isso não faz sentido para você, não importa, porque este é o mundo de Yogiri, e ele decide o que significa estar morto. Masayuki não pode suportar tal absurdo e começa a se transformar para lutar contra Yogiri em plena... Mas nosso MC é um Giga Chad, então ele não segue as regras e simplesmente o mata antes que ele possa terminar de se transformar. Ainda há o problema de precisar derrubar a barreira em torno da cidade. Mas isso não deve ser um problema, já que Ryuta parece mais do que feliz em fazer o que Yogiri pede. Ele implora a Yogiri para poupar sua vida, mas Yogiri nunca teve a intenção de matá-lo, pois ele só mata em... Ryuta explica que Masayuki foi ordenado pela sábia vampira Lain para matar Yogiri. A cidade e a área ao redor estão sob o controle de Lain, então, como subordinado dela, Masayuki foi encarregado de cuidar da cidade. Isso é um pouco confuso para eles, já que foram chamados aqui por sinal para se tornarem sábios, e agora estão sendo caçados por outro sábio. Nesse momento, Moko aparece e informa os dois que alguma manipulação espiritual foi direcionada a esta área, e de repente, todos os cidadãos da cidade agora têm intenção de matar direcionada a Yogiri e Danira. Se é um ataque espiritual fazendo os cidadãos agirem assim, então talvez a barreira possa bloqueá-lo. Mas enquanto Ryuta tenta usar a chave para mudar a barreira, ele descobre que foi bloqueado dos controles, o que só pode significar que Lain assumiu o controle e está por trás disso. De uma grande distância, Lain está executando seu plano, mas Euphemia lhe diz que o que ela está fazendo é realmente arriscado. Lain já sabe que Yogiri foi capaz de matar Tachibana à distância, rastreando seu controle sobre as baratas. E com um poder assim, ele já está muito acima do poder de qualquer sábio. É exatamente por isso que Euphemia acredita que eles deveriam simplesmente deixá-lo fazer o que ele quer e sair do caminho. As pessoas controladas pela mente começam a atacar Yogiri uma por uma, e ele é forçado a matá-las continuamente enquanto elas atacam. Isso já aconteceu com ele antes, onde um cara tentou várias coisas apenas para ver como Yogiri reagiria a elas. Mas no final, ele sempre pode simplesmente matar todos se chegar a isso. Ryuta está tendo muita dificuldade em ver todos os seus preciosos cidadãos caindo como moscas bem na frente de seus olhos. Enquanto isso, Lain ainda está fazendo suas coisas fora da cidade, e como aquele monstro das trevas de antes está se aproximando, isso funciona a seu favor, porque agora ela pode causar a morte de Yogiri sem qualquer intenção direta de matá-lo. Ela decide que agora é um bom momento para colocar seu plano B em ação e duplica seu corpo várias vezes no céu. Na cidade, a escuridão chegou dentro das fronteiras da cidade e está transformando tudo o que toca em areia, indo diretamente para eles. Ao mesmo tempo, Lain explica que ela criou suas clones com todas as informações sobre Yogiri removidas de seus cérebros, então sem conhecimento de quem é Yogiri, não deve haver nenhuma maneira de eles manterem qualquer hostilidade em relação a ele, e portanto, Yogiri não deveria ser capaz de matá-los. Ela decide usar a escuridão como uma deixa para começar seu ataque, ordenando que os clones bombardeiem a cidade quando a escuridão desaparecer, pois espera que Yogiri seja capaz de matá-la. Na cidade, as pessoas assistem horrorizadas enquanto a escuridão destrói a arquitetura, deixando apenas poeira em seu caminho. Elas acreditam que não há nada que alguém possa fazer para detê-la, mas Yogiri definitivamente poderia fazer algo se ele tem um mau pressentimento sobre isso, mas ao mesmo tempo, ele não pode deixar essa coisa matar todo mundo. Então ele decide enfrentá-lo. Após a escuridão matar, a estratégia de bombardeio de tapete de Lain entra em ação e mais destruição cai sobre a cidade. Yogiri pode ver o ataque, mas ele não consegue sentir nenhuma hostilidade, quase como se algo estivesse atacando a cidade indiscriminadamente. Isso deve ser obra de quem estava testando ele com os civis. Enquanto Yogiri analisa intensamente a situação, ele se distrai com a presença de Danira, que lhe lembra pelo que está lutando. Então ele se levanta para resolver o problema, mas isso é mais fácil de falar do que fazer, já que ele não sabe de onde vêm os ataques. Danira olha para cima e vê algo inesperado. As bombas atingindo a cidade são na verdade todos os clones de Lain se sacrificando no chão. Eles percebem que essa é a contramedida de Lain contra a morte instantânea de Yogiri, e ele não pode fazer muito sobre isso, já que ela não está o alvo diretamente, e as cópias estão se explodindo tão rápido que ele nem consegue vê-las.
A habilidade dele é prefeito, então ele consegue ver tudo na cidade ao mesmo tempo e usa as informações que tem para descobrir o próximo lugar que será bombardeado. Então ele teletransporta todos para lá, e enquanto o clone está prestes a atingi-los, Yogiri o faz morrer antes de pedir a Moko para usar seu espírito guardião Jazz, para criar um escudo ao redor deles. O escudo era uma placa protetora que pode ser usada sob a roupa, mas graças ao espírito guardião de Moko, ela consegue transformá-lo em qualquer coisa, de um escudo a uma armadura. Finalmente, Danira não é mais um peso morto. Todos os clones de Lain foram derrotados, e Eufêmia está dizendo a ela que errou ao decidir ir atrás de Yogiri. Mas ela ainda não vê o problema, já que pode simplesmente criar mais clones para atacar novamente. Nesse momento, o impacto da morte instantânea acontece, e Lain percebe seu erro. Mesmo assim, ela não queria morrer de qualquer maneira. Em outro lugar, uma menina acorda de um cochilo em um caixão e recebe uma mensagem pré-gravada de Lain, dizendo que ela é uma cópia dela que foi feita para ser sua própria pessoa separada. Isso foi feito para evitar ataques de Yogiri, mas voltaremos a isso mais tarde. Como Yogiri e Danara estão prestes a partir da cidade, agora que receberam transporte de Ryota. Enquanto isso, finalmente podemos ver o que os outros estudantes têm feito. Ruko, que pertence à classe samurai. Depois de derrotar um monstro, ela entra na tenda onde uma garota chamada Carol está de pé. Carol roubou o telefone de Ruko porque queria dar uma olhada no aplicativo que ela usava para monitorar Yogiri. Parece que ambas foram encarregadas de espioná-lo na Terra. Mas ao verificarem o monitor, são recebidas com notícias horríveis. O primeiro portão de Yogiri está aberto, e Danha foi encarregada de dirigir o Jeep. No entanto, pela forma como quase morreram ali mesmo, está claro que ela não sabe nada sobre dirigir. Então ela quer trocar com Yogiri, mas ele já está dormindo profundamente, então parece que ela terá que lidar com isso sozinha. Como não estava prestando atenção, Danira está prestes a bater em uma pedra na estrada, enquanto Yogiri está tendo um sonho maravilhoso envolvendo uma mulher. Recebemos um pouco da história de quem é essa mulher, e ela é vista assinando um contrato para uma entrevista de emprego. Ela acha um pouco preocupante que haja uma isenção de responsabilidade por morte, mas ela está envolvida demais para desistir agora, e aquelas contas não vão se pagar sozinhas, então ela continua com isso. Ela pergunta se isso é algum tipo de organização, mas seu empregador a assegura de que tudo o que acontece aqui é, na maioria das vezes, legal. Ele diz a ela que esta instalação pesquisa maldições, então seu trabalho será cuidar de um monstro. Ela é levada por um corredor vermelho assustador e pergunta para onde estão indo. Então o empregador informa que ela é encarregada de cuidar de um ser a quem eles chamaram de Alpha Ômega a partir da descrição dada. Asaka se pergunta se poderia ser um humano, mas o empregador realmente não sabe, já que ele nunca arriscou ver a coisa por si mesmo. Alpha Omega tem a assustadora habilidade de matar qualquer coisa apenas pensando nisso, então trouxeram Asaka para ser seu professor. Já é perigoso o suficiente como é, mas imagine uma criança pequena sem noção do certo ou errado tendo esse tipo de poder. É aí que Asaka entra. Mas se você está se perguntando por que ela foi escolhida para este trabalho perigoso, é porque ela foi a única que apareceu. Eles chegam ao fundo do elevador, então o empregador lhe entrega um pedaço de papel e diz: "Agora você está por conta própria, antes de deixá-la para lidar com o ser. Ela não tem outra escolha a não ser entrar." Mas eles não deveriam culpá-la se o mundo ficar condenado por causa de algo que ela fez. Ela entra em uma sala que tem um ambiente artificial sendo gerado e caminha até a casa ilustrada no mapa incrivelmente bem desenhado. Quando chega lá, ela chama para ver se alguém está em casa e eventualmente encontra um garotinho na sala central. Ela estava ansiosa antes, mas agora está apenas enfurecida pelo fato de que o governo prendeu uma criança nesta base subterrânea. Ela não vai ficar parada e deixar que essa criança se torne carne. Então ela o arrasta para fora à força e o joga no riacho para que ele possa brincar. Yogiri parece atordoado por um momento, mas então aponta o dedo para Asaka e mata um monstro que estava escondido atrás dela. Não há uma resposta concreta sobre o que era aquela coisa, mas coisas assim aparecem de vez em quando e tentam matá-lo. Provavelmente eles entraram escondendo-se na sombra dela, mas agora está morto, então não há razão para se preocupar mais. Yogiri diz que adoraria brincar, mas já está ficando muito tarde, então seria melhor fazê-lo amanhã. Asaka percebe que pode ter se empolgado e pede desculpas antes de finalmente se apresentar a ele. Mas mais importante, Yogiri diz a ela que está com fome, e finalmente cai a ficha de que ela é adulta na sala. Então ela tem que cozinhar. Na cozinha há uma despensa totalmente abastecida, mas tudo isso é inútil se você não tiver habilidades culinárias. Ela realmente precisa preparar algo antes que Yogiri saia do banho, então ela opta pelo clássico do estudante universitário quebrado, um copo de ramen. Por sorte para ela, o Yogiri nunca havia provado ramen antes, então ele está muito feliz com seu jantar. Enquanto ele come, Asaka pensa em um nome para ele. Ela decide chamá-lo como um cachorro, e é assim que ele recebe o nome Yogiri. A partir deste momento, ela assume o papel de sua figura materna e começa a cuidar dele. Estes foram
Lembranças carinhosas para Yogiri, mas ele é acordado quando Danara grita que a estrada para a capital está bloqueada. Ela fica surpresa que ele consiga dormir apesar de sua direção imprudente, mas ele não pode evitar, já que está cansado de matar todos aqueles zumbis na cidade. Além disso, ele nem entende por que precisam ir para a capital em primeiro lugar. Afinal, o objetivo final deles é voltar para o mundo original, e para isso estão tentando encontrar a sábia Shane. Então, mesmo que não vão para a capital, ainda devem haver outras maneiras de encontrá-la. Com isso em mente, eles decidem dar meia volta e encontrar outro caminho por esta montanha. Mas enquanto Danira dá marcha a ré, ela acidentalmente colide com um dragão que estava atrás deles. Eles saem para avaliar a situação, mas o dragão ataca, deixando Yogiri sem escolha a não ser matá-lo. No entanto, aquele não era o único dragão, pois havia um bando inteiro deles, todos focados e prontos para varrê-los da face da terra com fogo. Infelizmente para eles, estavam enfrentando Yogiri, então momentos depois, todos caíram mortos. Eles foram forçados a aniquilar uma população inteira de dragões, mas se você pensar bem, este é o território dos dragões, então Yogiri simplesmente chegou e cometeu genocídio em massa no jardim da frente deles. No entanto, as coisas ainda não terminaram, pois um dragão de trovão dourado logo aparece. Contudo, o dragão dourado não parece ter intenção de matá-los, então Yogiri não vê razão para matá-lo. Após alguns momentos, o dragão diz que eles podem passar e então tenta voar rapidamente para não ser morto. Como o dragão pode falar, Yogiri o chama de volta sob a ameaça de ser morto, e eles são apresentados a esta menina. Danira se pergunta por que aquele grande dragão se transformou nesta menina, mas não deixe que os detalhes te incomodem agora. Yogiri faz a importante pergunta de por que os dragões os atacaram a ele e a Danira em primeiro lugar. A menina explica que estavam tentando testar se Yogiri era digno de conhecer o mestre da espada, mas ele não faz ideia de quem é o mestre da espada. O dragão não pode acreditar que vieram até aqui sem a intenção de conhecer o mestre, mas eles só querem chegar à capital, então não há razão para fazer um desvio agora. O dragão implora para que eles a sigam até o mestre, já que seu trabalho era trazer indivíduos promissores a ele, então ela não pode voltar de mãos vazias após perder todo o seu exército de dragões. O mestre da espada supostamente está em pé de igualdade com um sábio, então Yogiri concorda em encontrá-lo, pois ele pode ter algumas pistas de como eles podem retornar ao seu mundo original. Além disso, eles estavam meio que presos aqui de qualquer forma. O dragão promete que se eles forem com ela para conhecer o mestre das espadas, ela os levará pessoalmente à capital. Ela se apresenta como Attila e os guia até o local do mestre das espadas. Quando chegam, encontram muitas pessoas ao redor que também estão lá para conhecer o mestre das espadas e ter a chance de se tornarem o próximo rei divino. Um dos caras lá acha que deve ser contra as regras vir aqui de carro, já que todo mundo teve que vir a pé, mas o próprio mestre espadachim diz que não tem problema com isso. Você pode achar que o mestre da espada é um cara legal, mas você estaria errado, pois a primeira ordem de negócios após sua chegada é que todos se matem até que reste menos da metade. Yogiri nem queria vir aqui em primeiro lugar, então ele pergunta se pode simplesmente ir embora, já que não vai participar. Além disso, o mestre da espada inventa uma regra de que ninguém pode escapar, e o derramamento de sangue começa quando os participantes começam a matar uns aos outros. Como algumas pessoas começam a mirá-lo, Yogiri vê-se sem escolha a não ser se defender, mas desta vez ele não precisa, pois alguém intervém para protegê-lo e Danira do perigo. Este cara parece ser bastante decente, mas está elogiando o mestre da espada demais. Ele diz que não há como o mestre da espada realmente querer que eles se matem, então isso deve ter sido apenas um teste para ver se agiriam desonrosamente só porque ele mandou. No entanto, Yogiri nota alguns magos lançando um feitiço ominoso ao fundo, então ele lida com eles. O bom cavaleiro continua o elogio, sugerindo que o mestre espadachim deve ter matado os magos por não agirem de forma honrosa. Eles também notam um cara que estava fantasiado de Gojo que foi cortado ao meio, mas ele ainda está vivo e ativo. Então ele pede a Danira para colocar aquela pedra colorida como um arco-íris na mão dele. Ela está apavorada, mas faz como ele diz, e quando ele segura a gema, ele retorna ao seu corpo ileso. O mestre espadachim já matou o suficiente por um dia, então ele diz a todos para pararem e o seguirem porque ele continuará o teste em outro lugar. Attila implora a Yogiri para continuar com o julgamento, porque se ele vencer e se tornar o próximo rei divino, então ela receberá uma promoção e se tornará sua assistente. Como ainda não obtiveram nenhuma informação, eles não veem mal em continuar com o teste por enquanto, mas isso está ficando mais irritante do que Yogiri esperava. Eles seguem o mestre espadachim, e ao longo do caminho, o cavaleiro que os ajudou se apresenta como Rick. O que foi cortado ao meio se chama Loenel. E agora que as apresentações foram feitas, Yogiri pergunta qual é a grande diferença em se tornar o rei divino. Rick explica que o rei divino foi uma pessoa que selou o deus das trevas há muito tempo. Mas mesmo que o deus das trevas esteja selado, ainda é uma ameaça, pois há muitas pessoas trabalhando para revivê-lo. Enquanto isso, ao fundo, Danira pergunta a Loenel o que era aquela pedra que o curou. Ele explica que são apolog que podem curar ferimentos graves e também serem usados para jogos de GEA.
Ele sempre teve péssima sorte desde que nasceu, então ele sempre acabava em situações terríveis, e mais recentemente acabou sendo sacrificado por um culto estranho. Ele achou que estava morto com certeza, mas então uma deusa apareceu que é sexy pra caramba, dando-lhe gemas de desculpa para compensar sua vida terrível. Além de curar ferimentos, ele também pode trocar as gemas por itens aleatórios. Mas com sua má sorte, ele acaba conseguindo apenas uma escova. Ele gastou a maioria dos seus cristais nisso, mas ele recebe novos a cada meia-noite, dependendo de quão ruim foi sua sorte no dia. O resto do grupo desaparece em uma barreira, e ao seguirem, eles se encontram diante de uma enorme torre. Attila parece ter ficado para trás devido à barreira, então parece que apenas aqueles que estão participando do julgamento podem entrar. Eles entram na torre e vão até o topo, onde o mestre espadachim lhes mostra o selo criado pelo último rei divino, contendo centenas de monstros e o deus das trevas. Danira consegue ver uma garota no meio esfaqueando a si mesma juntamente com o deus das trevas. Outra participante, Frederica, tenta lançar um ataque ao deus das trevas para matá-lo de uma vez por todas, mas a barreira desacelera o tempo, então pode levar centenas de anos para que o ataque finalmente alcance, e One Piece talvez já tenha terminado até lá. O objetivo do exame de seleção de cavaleiros é que eles acumulem 100 pontos antes de chegarem ao chão, e eles não podem trapacear pulando do lado da torre. Danira se pergunta se o poder de Yogiri funcionaria no Deus das Trevas mesmo com um atraso no tempo, mas ele parece se sentir culpado por algo. Ele geralmente tem uma regra de não matar coisas a menos que tenha um motivo para fazê-lo, mas Yogiri estava se sentindo um pouco estranho com toda a miasma na área, então ele queria ver se conseguia encontrar a fonte e se livrar dela. Isso significa que ele já matou o Senhor das Trevas na bolha do tempo? Agora que basicamente tornaram todo este teste insignificante por matar o Senhor das Trevas, Yogiri quer sair de lá antes que alguém descubra o que ele fez. Mas antes de partirem, Lionel ouve seu nome chamado pela garota arrogante que o arrastou para essa competição em primeiro lugar. Ela está exigindo que ele entregue alguns de seus pedidos de desculpas para que ela possa recarregar seu mana antes do teste começar, e ele obedece, mas diz a ela que o pedido de desculpas não funciona para ninguém além dele. Ela deixa Lionel para trás, e depois de pegar sua gema, felizmente, como eles se atrasaram, as pessoas que foram à frente gentilmente e involuntariamente mostraram todas as armadilhas que foram colocadas na torre. Agora o trabalho deles deve ser muito mais fácil, já que só precisam evitar acionar as armadilhas restantes na torre. Não deve ser muito difícil, mas, por outro lado, eles têm Lionel na equipe. Logo após Rick ter avisado todos para terem cuidado, ele pisa em um círculo mágico e tem o peito perfurado. Felizmente, ele ainda tem alguns cristais sobrando, então ele consegue se recuperar do dano severo que acabou de sofrer. Como isso continua acontecendo com tanta frequência, Danira sugere que ele mantenha um cristal na mão o tempo todo. Agora confiante de que deve estar seguro, ele sai correndo sozinho para uma sala inexplorada, e pelo som do grito aterrorizante que vem dele, eu acho que ele não está se divertindo muito lá dentro. Rick corre atrás dele e encontra uma mulher chamada Teresa no meio da sala coberta de sangue. Rick não consegue acreditar que ela faria algo assim, já que ela supostamente é uma das cavaleiras do Rei Divino. Mas isso está bem dentro do que ela normalmente faria, especialmente porque é assim que se ganha pontos nesta torre. Na verdade, ela acabou matando tantas pessoas só por diversão que teve seu título de cavaleira retirado. Então, como ela está desempregada atualmente, decidiu tentar se tornar o Rei Divino também, e é um pequeno bônus por ela poder matar quantas pessoas quiser. Rick diz aos outros para saírem de lá o mais rápido possível, mas Danira diz a ele que não podem se mover porque atualmente há dezenas de fios espalhados por toda a sala. Teresa está impressionada por ela ter conseguido descobrir isso antes que eles caíssem na armadilha. Mas independentemente disso, isso não o salvará. Rick coloca-se na linha de frente e diz aos outros que irá manter Teresa afastada enquanto eles encontram uma maneira de sair dali. No entanto, Teresa não tem a intenção de deixar que nenhum deles saia de lá vivo. Quando ela começa a atacar Rick com seus fios, prova ser uma adversária forte, e Rick está se saindo bem em acompanhar seus ataques até agora. No entanto, Danira pode perceber que Teresa ainda está se controlando, então se ela ficar séria, ele pode não conseguir lidar com ela. No entanto, isso nunca vai acontecer, pois Yogiri diz a ela, "Cala a porra da boca, vadia", e ela morre. Teresa está imediatamente a caminho da vida após a morte. Agora que ela está morta, eles lembram que tinham um cara chamado Len com eles, e Yogiri encontra sua mão decepada no chão. É bastante azarado que a mão com o cristal tenha sido cortada, mas pelo menos ele ainda está vivo. O grupo desce e agora chegou ao 98º andar da torre, onde são informados que este lugar conta como uma zona segura. Eles estão livres para descansar enquanto estiverem aqui, e até há quartos disponíveis para eles. Yogiri sugere que, já que este lugar é seguro, eles podem se separar e fazer suas próprias coisas por um tempo. Rick está de acordo em se separar, mas pergunta se Yogiri e Danira estarão bem sozinhos. Eles dizem que estão bem, e Lionel concorda também, já que ele esgotou as desculpas do dia, e se deixar este lugar sem uma, pode morrer de verdade desta vez.
Como todos estão de acordo, Rick diz que vai seguir em frente e Lionel se prepara para se barricar para sobreviver. Yogiri pergunta a Danira se ela gostaria de descansar por um tempo, mas infelizmente atualmente só há um quarto disponível na zona segura, e você sabe o que isso significa. Danira fica nervosa e lembra a Yogiri que Moko ainda está aqui e poderá ver se algo acontecer. Ele manda ele calar a boca e Moko diz: "Eu não tenho nenhum problema." Yogiri não perde tempo em tirar a roupa. Eu sei, pessoal, o que vocês estão pensando, mas ele só queria se trocar e dormir. Enquanto isso, a metade da promoção de magia finalmente chegou. Então, depois de quase morrer 15 vezes hoje, Lionel recebe seu próximo lote de desculpas e consegue um ótimo negócio também. Ele recebeu 100 desculpas e uma ultra rara Gaza garantida. Ele está animado e vai imediatamente para o sorteio da Gaza, mas em vez de uma arma ou armadura, ele recebe uma mulher. Ele pensa que venceu na loteria, mas esta é a deusa que o trouxe a este mundo, só que não está aqui para acompanhá-lo em sua noite aventureira. Lionel fica chateado, e eu também fiquei chateado, pessoal. Ela só queria aparecer e ver se ele ainda está vivo. Ela também diz a ele que atualizou seu ponto de salvamento, então agora, não importa quantas vezes ele morra, ele sempre vai renascer aqui. Ela então se desconecta do corpo e desaparece, e Lionel tem uma noite solitária como eu. Digam-me nos comentários, pessoal, se vocês estão sozinhos à noite ou não. Enquanto isso, no centro de controle da torre, a menina homúnculo informa ao mestre que há um problema. De acordo com os cálculos deles, o número de almas que a torre coletou não corresponde ao número de pessoas que morreram. No entanto, ele não vê isso como um grande problema, já que ainda tem almas mais do que suficientes disponíveis para manter a barreira. Outro ponto de preocupação é que eles também precisarão reabastecer seu estoque de meio-demônios que energizam a barreira. Em outro lugar, vemos uma garota de cabelo azul correndo por um campo com explosões acontecendo ao seu redor. Ela aponta que é rude atacar alguém à primeira vista quando você nem sabe o que eles querem ainda, mas o cara já está bem ciente de que ela está aqui para recrutá-lo. A garota realmente foi encarregada de recrutá-lo e recebeu ordens para matar quem recusasse se juntar, então ela se certifica de que tem a pessoa certa escaneando-o com seu olho. O cara se chama Saito, e ele usou seu dom para construir esta colônia e viver uma vida tranquila aqui. Ele não quer que isso seja arruinado por Aoi. Então ele usa seu poder para atacá-la com um monte de tentáculos. Infelizmente para ele, Aoi tem truques integrados, já que nenhuma de suas habilidades está funcionando. Saito tira sua espada, que tem um alto status de sorte, então a habilidade dela não pode afetá-la. Mas isso significa apenas que ela tem que evitar ser atingida pela espada de Saito, e ela consegue isso de forma bastante fácil antes de segurá-lo com uma faca e cortar sua garganta. Em seguida, ela recebe uma mensagem de sua faca falante, informando-a que tem outro trabalho a completar e precisa ir para a cidade de Hanabusa para eliminar Aoi. Ela fica irritada por não ter sequer um momento para respirar, mas começa a se preparar para completar a missão. Mas antes de ir, um rosto que ela nunca pensou que veria novamente aparece. Hanakawa de alguma forma conseguiu sobreviver na floresta por um tempo, e ele foi eventualmente salvo por Saito, que o acolheu e deixou viver em seu baronato. No entanto, agora que Aoi o matou, não há ninguém para proteger este lugar, então ele quer desesperadamente ir com ela. De volta a Yogiri e Danora. Danora ainda estava dormindo quando Moka começou a chamá-la para acordar. Ela abre os olhos e encontra o rosto de Yogiri enterrado em seu peito, embora não seja proposital, já que ele ainda está dormindo. No entanto, essa não foi a razão pela qual Moka a acordou. Era porque ela está presa na parede. Moka estava observando eles dormirem mais cedo quando Yogiri começou a abraçar Danora enquanto dormia. E pensando que alguma ação estava prestes a acontecer, ela entrou na parede para não interromper nada. Mas então ela ficou curiosa e tentou dar uma espiada, e agora está sendo lentamente sugada para dentro da parede devido a um mecanismo na torre que captura espíritos. Yogiri finalmente acorda e pergunta se pode fazer algo para salvá-la. Mas Danora já desistiu, e agradece a Moka por todo o tempo que passaram juntas. Como Moka estava sendo sugada para a parede, Yogiri se aproxima e localiza o mecanismo que causa a sucção. Então ele o desativa, o que de alguma forma funciona. Moka fica aliviada por ter conseguido sobreviver, apesar de estar morta há séculos. Ela se pergunta o motivo por trás da torre sugar almas. Yogiri não tem certeza, mas depois de tudo o que aconteceu, ele diz a Danora que ela precisa estar pronta, porque ele vai matar qualquer um que pareça remotamente uma ameaça daqui em diante. Danora já sabia que eles precisariam matar pessoas que tentassem lhes fazer mal, e ela está grata a Yogiri por sempre protegê-la, o que faz Yogiri corar. Enquanto isso, Aoi está se aproximando de Yogiri e dos outros na torre, mas eles encontram o dragão. Hanakawa acha que eles deveriam fugir, mas Aoi não vê isso como um grande problema e comenta que não acha que um dragão tão grande deveria ser capaz de voar. Imediatamente após dizer isso, o dragão cai no chão. A habilidade de Aoi não causa apenas um impacto forte, ela literalmente altera a realidade para corresponder às suas crenças.
Então, não importa quão delirante ela seja, ela está sempre certa. No entanto, se o oponente tiver boa sorte, ela não pode usar sua habilidade nele. O dragão continua sendo uma ameaça, mas é decapitado por um agressor que reúne informações dele antes de entrar na barreira. Decidem segui-lo, com Hanako sendo arrastada relutantemente. Enquanto isso, Yogiri e Donora continuam avançando pela torre superando desafios. No entanto, o criador da torre fica furioso e intervém pessoalmente para detê-los. Ele explica que a torre foi criada para manter a barreira e manter o Senhor das Trevas selado, então ele não pode permitir que ela seja destruída. Yogiri oferece parar de destruir a torre se eles forem liberados, mas o criador, Egoja, não está disposto a negociar. Antes que Egoja possa ameaçá-los, Yogiri o cria. Continuando pela torre, eles encontram dois espadachins duelando em um estádio e um homem chamado Misaki sentado em um trono, que ele deve ter carregado até lá. Uma das lutadoras, uma garota lutando contra um coelho, é revelada como meio demônio. Mas Yogiri opta por não intervir e simplesmente pede para passar pela saída pacificamente. No entanto, Misaki, cheio de arrogância, se recusa a deixá-los ir sem uma luta. Quando Misaki chama seus servos para lutar, Yogiri rapidamente os despacha a todos, incluindo o próprio Misaki. Impressionada com o poder de Yogiri, a garota demônio pede para se juntar a ele, e eles continuam sua jornada juntos. Se vocês quiserem, pessoal, a parte 2, então me digam nos comentários. É isso para este vídeo. Assista ao próximo vídeo e nos vemos no próximo.